Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula gravada do oitavo ano de História, obedecendo à Base Nacional Curricular do nosso conteúdo amado de História. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Pois bem, nós vamos hoje, não é, falar sobre um período de agitação no Brasil, período que vai corresponder ainda ao período de muita agitação, processos revolucionários em pauta, processos esses que vão fazer com que o governo português instalado através do Dom João VI, que vem para aqui em 1808, vamos ter uma nova situação, não é? Um governo que vai ser um grande passo para a nossa independência, o governo de Dom João, visto que a sede do governo Brasil, Portugal e Algarves é aqui em nosso país. No entanto, os benefícios trazidos, as medidas tomadas por Dom João vão beneficiar grande parte da população brasileira, excetuando o Nordeste. O Nordeste fica desprestigiado, desvalorizado, sem as medidas que o nordestino esperava. E, por outro lado, medidas de aumento da cobrança de impostos. Havia, nesse processo revolucionário, um pensamento republicano. Esse pensamento republicano vem da palavra república, que lá nasceu lá na Grécia, que vai significar governo do povo, onde o povo possa escolher. E esse governo republicano era contrário às medidas tomadas por Dom João, não via com bons olhos. Por quê? Porque as medidas tomadas por Dom João visava aumentar a dependência do Brasil em relação a Portugal. Apesar das medidas tomadas por Dom João, estavam acontecendo no período que ele estava aqui governando o nosso país. Por isso vai surgir movimentos contestatórios, revolucionários à presença da família real em nosso país. Quais são esses movimentos? Dois acontecem no Nordeste. Quais são esses movimentos? Muito bem, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador em 1824. Você pode até ficar aí analisando, pensando, refletindo. Professor, quer dizer que essa Revolução de 17 aconteceu ainda durante o regime joanino, durante o período em que Dom João esteve aqui no nosso país? Sim, ele vai embora em 1821. Inclusive, esse ano nós estamos comemorando, não é, o bicentenário da volta de Dom João, ou seja, 200 anos do retorno de Dom João para Portugal. Deu para entender? A Revolução do Porto aconteceu, uma revolução liberal na cidade de Portugal, na cidade do Porto, cidade ao norte do país, a segunda maior cidade dos portugueses. E ali havia um desejo do retorno de Portugal, desejo do retorno de Dom João, porque não fazia mais sentido o monarca português estar aqui no Brasil se as tropas de Napoleão foram derrotadas e o Império Napoleônico não existe mais. Então os portugueses exigiam a volta de Dom João, e assim ele fez.
deixou aqui Dom Pedro I em seu lugar. Tá bom? Vamos agora entender a conjuntura política, social e econômica que envolve essa Revolução Pernambucana de 17, também conhecida como a Revolução dos Padres. Por que a Revolução dos Padres? Porque muitos componentes desse movimento revolucionário era composto por padres. Isso, padres. Eu acredito que eu já mencionei sobre esse aspecto político que existia nesse momento, nas primeiras décadas, dentro do corpo sacerdotal católico, ou seja, os padres com ideias políticas muito firmadas, muito consistentes. E essas ideias são postas em prática no movimento chamado Revolução Pernambucana 17. Nem todos os padres naquele momento ali tinham a vocação religiosa. Às vezes, esses padres enveredavam pela vida religiosa para obter um curso superior. Nesse período, existia poucas opções de curso superior. Então, o lado sacerdotal, a vida religiosa, seria uma opção de ter um curso superior. Não necessariamente havia uma vocação religiosa para isso. Então, tornou-se uma corrente cada vez mais forte desses padres terem um conteúdo ideológico, político muito consistente e um conteúdo ideológico, político mais à esquerda, não é? Com viés, com simpatia para o socialismo. A gente vai estudar daqui a alguns capítulos do livro esse conteúdo chamado de doutrinas sociais. Entre essas doutrinas, o socialismo científico. Pois bem, dito isto, vamos para a página 131, que vai nos dar uma maior clareza e explicação sobre o movimento chamado Revolução Pernambucana. Esse movimento é tão importante que a bandeira de Pernambuco é a bandeira desse movimento revolucionário, né? O arco-íris, a estrela, o sol e a cruz, que compõem a bandeira do estado de Pernambuco. Página 131, abre o livro aí, vai lá, muito bem, isso mesmo, viu? Vai longe, você vai longe. Apesar, a Revolução Pernambucana de 1817, apesar da liberdade e do desenvolvimento alcançados com a vinda de Dom João para o Brasil, em Pernambuco, continuava o antagonismo entre brasileiros e portugueses. Esse termo aí, antagonismo, significa rivalidade, significa desavenças entre brasileiros e portugueses. E a vontade de independência se consolidava. Embora ter a família real portuguesa no Brasil desse uma certa ideia de fortalecimento financeiro e político, isso não aconteceu. O Brasil passava por uma forte recessão, com o aumento do preço do algodão e do açúcar. O Nordeste passava por uma grave seca. E um outro motivo para a insatisfação dos republicanos foi o controle do comércio, que tanto exportava tanto exportação quanto importação continuar nas mãos dos portugueses, o que endividava os comerciantes brasileiros, que se tornavam dependentes de Portugal. Aqui tem uma imagem, né, representando o movimento da Revolução Pernambucana, e
a morte de um dos participantes desse movimento. Foi executado, está aqui a imagem. Tem uma legenda que diz o seguinte: os revolucionários pernambucanos foram presos e julgados. Padre Miguelinho, o outro Domingos José Martins e José Luiz Mendonça foram enviados à Bahia e executados no mesmo local de julgamento. Continuando aí, a partir de Pernambuco foi criado um movimento separatista com ideias republicanas, visando estabelecer um governo independente das dominações portuguesas. A conspiração foi descoberta e as autoridades portuguesas determinaram a prisão dos civis e militares envolvidos. Vale ressaltar que este grupo tomou o poder em Pernambuco, né? Tirou o poder do governador da época, Chichorro da Gama, é um nome diferente. O nome dele era desse governador que foi retirado do poder e esses revolucionários assumem. O nome dele é Chichorro da Gama. Então, Chichorro da Gama é retirado do poder e assume essa junta governativa em Pernambuco, que vai passar 87 dias no poder. É verdade? O Pernambuco tem uma característica, não é, de ser, naquele período, nas primeiras décadas do século XIX, uma província que era muito insatisfeita com esse viés revolucionário. Inclusive tem um historiador, daqui a pouco eu posso me recordar o nome dele, que dizia que aqui em Pernambuco havia o chamado maligno vapor, de tão grande era a insatisfação dos pernambucanos. Voltando para cá, 131 ainda, nesse terceiro capítulo, no meio dele, diz assim: a conspiração foi descoberta e as autoridades portuguesas determinaram a prisão dos civis e militares envolvidos. Mas eles ainda passaram 87 dias no poder. Durante uma tentativa de prisão no Forte das Cinco Pontas, no Recife, o capitão revoltoso José de Barros Lima, isso, José de Barros Lima é aquele que vai dar nome a uma maternidade que fica na Avenida Norte, no Recife, conhecido como Leão Coroado, reagiu à prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro, iniciando imediatamente a Revolução no dia 6 de março, inclusive é feriado. Os republicanos chegaram a instalar o governo provisório, olha aí, em Pernambuco, que através de uma lei orgânica estabeleceu a liberdade de imprensa, de culto e política. Senhores da situação, os republicanos conseguiram o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Emissários foram mandados para a Bahia, Padre Roma foi descoberto e fuzilado, o Ceará e os Estados Unidos. Uma junta governativa, que eu falei aí, foi instalada e alguns navios mercantes foram armados de guerra. Sabedor do que acontecia em Pernambuco, o Conde dos Arcos, então governador da Bahia, enviou imediatamente tropas que venceram os rebeldes em Alagoas e cercaram os republicanos do Recife por terra. Nesse período ainda a comarca de Alagoas pertencia a Pernambuco. Depois, ainda no século XIX, Alagoas vai conseguir a sua independência. Prosseguindo então, republicanos do Recife por terra, enquanto a esquadra real bloqueava o porto. Sem contar com meios para resistir, os republicanos foram derrotados. Foram condenados e mortos os capitães José de Barros Lima, Domingos Teotônio Jorge, os padres Pedro de Souza, Tenório, Miguelinho, o desembargador José Luiz de Mendonça, Domingos José Martins e também Domingos José Martins. Também participaram do movimento Gervásio Pires, Frei Caneca, que vai surgir em outro movimento, já que a gente vai estudar na próxima aula, que é a Confederação do Equador. Frei Caneca, que posteriormente Gervásio Pires e Frei Caneca, que posteriormente foram libertados, que
havia sido coroado rei de Portugal em 1118. Eles foram perdoados por Dom João, que foi coroado rei de Portugal em 1818. Como punição, a província de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco e passou a ter autonomia em 1817. Não é? Então,